O segundo almoço. Tá quieto. É o curso? Que? O que é isso aí? É o curso da Salete. E aí, Paula, como é que tá a casa nova? Então, tá uma bagunça, né? Porque eu não tenho móveis, então eu tô com as caixas. Na cozinha eu tenho pouca coisa também. Eu tenho geladeira, mas eu ainda não tenho fogão. E as coisas que você tinha na casa? Então, o fogão, ele era embutido, então ficou. Né? Então a geladeira eu trouxe, mas o fogão eu deixei. E eu trouxe micro-ondas, eu trouxe uma TV, e eu trouxe, que mais? A geladeira que eu já falei, e máquina de lavar. Agora o resto eu ainda vou Seus móveis era tudo embutido? Era. Armário tudo embutido, então eu ainda estou sem armário, mas logo logo eu vou ter tudo. Estou me ajeitando. Eu tenho a cama, que é o principal, né? A cama, que eu não podia não ter, né? Não mexe. Não mexe. Então tá tudo em caixa ainda, sabe? Para eu achar minhas coisas tá um pouco complicado, porque eu estou desmontando ainda as coisas. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Ah, menos mal. Mas tem que ter paciência mesmo. Eu sei o que é isso. Quando eu mudei para cá, eu fiquei 3 meses dormindo na sala. Então. Eu sei como é que é isso. Até que fez o móvel, até que guardou tudo, foi quase 3 meses no sofá. Então, a previsão para eu ter armário é de 60 dias, né? Então, sim, 2 meses. Né? Mas tudo bem, passa rápido, né? Passa rápido. Oi, Ira. Oi. Boa noite. Oi, Ira. Paulinha. Saudade. Oi, meu amor. Tudo bem? Tudo bem, meu amor. Tudo bem, graças a Deus. Tá gostando? Tô gostando. Sim. Tô me adaptando ainda, né, com as coisas. Mas tá tudo bem. Tá bom. Segue. Boa noite, Saulo. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos. Todo mundo bem? Manda meu skate, cara. Não vou mostrar seu skate, nada. Vem aqui no colo. Não. Vem no Oi, Saulo. Tudo bem, Paula? Eu tô bem, e você? Não, o Saulo está falando com... esse? Ele está falando com a Paulinha. Tá bom. Tudo bem, Miguel? Tá. O tio Saulo perguntando se você tá bom. Sim. Sim. Você tá mais distante, Paulinha, tô sabendo, hein? Então, mas eu vou aparecer assim que eu estiver mais estabilizada aqui, que eu tiver com as minhas coisas mais arrumadas, eu vou dar um jeito de ir para aí. Fique em paz, você está em nossos corações para sempre. Vocês também estão. Todo mundo que passa na nossa vida deixa um pouquinho de si em cada um de nós. Deixa o sorriso, deixa... O Miguel tá fazendo coraçãozinho. Coraçãozinho para você também, Miguel. Fique em paz, Paulinha. Quando der certo, você aparece por aí, tá tudo certo. Eu vou aparecer. E a Meire, tá bem? Tá bem. E o Kevin? Melhor ainda. O Kevin, eu vi outro dia uma foto dele, ele tá muito fofinho, né? Tá lindão. Ele tá dormindo. Ele estava dormindo no carro domingo. A essa hora também deve estar dormindo. Eu tava dormindo agora. O mundo é dele. Ele fica no quintal lá da casa dele, ele vai correndo atrás do gato, brincando com os carrinhos dele. Você está achando graça? Não.
Paulinha, Oi. não bate na tela do computador. Vamos só esperar a Gil entrar? Chega. E manga. Você quer que eu fique brava? Manga. Você quer que eu fique brava? Tá. Sim. Por favor, hein? Tá bem. Minha mão. Miguel, por favor, você pode parar? Que bom, cara. Você gosta de festa? Miguel, Eu também. E já temos tudo o que precisamos. Música. se você bater em alguma tecla, para a reunião, você sabia? Você sabia? Bati com. Então tá bom. Vou arrumar isso. Viu? Uhum. Não, não é para tirar isso, eu não quero. Eu vou arrumar isso. Não tenho que arrumar. Por quê? E não. Vamos levar a coisa mais importante de todas. Cadê tia Gil? Fica aqui. Não, esse é tio Sal. Fica aqui. Bom, vamos começar com as orações, né? Vamos fazer. Minha mãe. Sua mãe vai fazer, mas ela tá lá no ônibus. Eu sei disso. Mas todo mundo merece uma dança de alegria. Bebê. Você tá certo, Dora. Todo mundo merece festejar o aniversário. É por isso que vamos fazer. Vamos fazer oração então, pessoal? Então, A sua mãe está no ônibus. Ela... E o tio Wagner também está trabalhando. Não dá para fazer, tá? A vovó vai fazer, tá bom? Eu não quero fazer. Eu não pedi para você, só falei que sou eu. Então vamos lá? Vamos. Saulo, quantos você está participando? No computador e no celular? Eu quero fazer a mão aqui. Não. Por quê? Por que não? Eu quero. A Gil tá chegando aí. Chega, Miguel. E o atalho é depois do penhasco dos balões. Onde fica o atalho? Depois do penhasco dos balões? Gil, você tá aí? Eu vou pegar minha roupa. Meu Deus do céu. Bora, vou. Deixa isso, não. Para de gritar. Senão você vai tossir, ó. Olha você. Miguel, eu não gosto de criança não criada. Chega. Ó, gente, a Gil tá perdida por aí. Então vamos começar com as orações. Ela tá ali. Chega. 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 Você quer sair aqui? Quer sair daqui? Chega. Por favor. Ela fala Para. com você. Para. Para. Tá todo mundo vendo você ser malcriado. Tá todo mundo vendo. Então vamos lá, pessoal. Vamos agradecer a Deus por o recomeço das aulas e que possamos ter a melhor aula possível e que Deus possa nos intuir, possa nos mostrar todas as verdades e todas as perfeições, principalmente as que Ele criou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder
e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Gente, a Gil entrou, mas eu acho que ela só ligou o computador, tá? Então vamos começar. Nós estamos hoje... Então fale, mulher. Oxi. É feio. Chega. Hoje eu tô te chamando, você não escuta? Então, mas eu tô falando, mas eu tava com o microfone desligado. Alguém me... Vocês me ouvem ou não? Sim, agora sim. Agora sim. É que eu tava com outro que não funcionou, que morreu. Agora eu só uso ele para escutar. Da tia Gil. Tá aqui embaixo, amiga, eu não tô. Gil, já fizemos a oração. Eu participei. Eu já estava. Então tá bom. Então é a aula 13A. A missão cristã no mundo e a perfeição da lei. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vamos mudar. Você vai trocar ou não está conseguindo? E terminando de enumerar as suas bem-aventuranças, Jesus dirige-se aos que as ouvem e lhes diz com ênfase: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O sal da terra, né, é aquele que dá o tempero. Coisa sem sal realmente fica insosso, né? A gente sabe que qualquer comida sem sal é uma comida difícil de engolir, né? Para os que têm pressão alta, né, o sal não pode ser muito usado, mas na verdade tudo tem sal. Então, quando Jesus nos compara ao sal, é porque ele está nos comparando com algo de extrema importância para estar sobre a terra. Então, ele está auxiliando a nossa autoestima, o nosso espírito, a nossa chama eterna a se tornar maior e mais confiante. Pode trocar, tá? Jesus, em sua arte de ensinar, sempre se utilizava de exemplos simples, mas que embasavam seu ensinamento. Mas por que o sal? O sal é um mineral encontrado em toda parte do globo, em todas suas regiões, tanto na terra quanto nos mares e oceanos. E é verdade, né? O sal, ele possui algumas terras que foram antes também mar, elas são salgadas. A água doce, ela sai como se, quem é do Nordeste sabe disso, sai saloba, né? Sai aquela água salgada, difícil. Em muitos lugares que perfura poço artesiano, essa água doce, ela já se torna salgada, né? Muito difícil para quem não tem água para beber. É parte fundamental da constituição de nosso corpo físico, está dentro do nosso sangue, né? Se a gente, às vezes, machuca o dedo, põe lá né? Dá aquela lambidinha básica para parar de sangrar, o nosso sangue é salgado, né? Sendo também responsável pelo nosso equilíbrio orgânico. Então, o sal demais destrói o nosso organismo, né?
nos deixa doentes, a pressão sobe, porque é excesso, e o nosso organismo tem uma inteligência em todos os órgãos, então quando alguma coisa não vai bem, o organismo já grita. Mas, independentemente de onde o encontremos, ele será sempre o mesmo, ou seja, inalterável. E é verdade. Seja o sal do Himalaia, não sei se vocês já viram aquele que é cor-de-rosa, é mais difundido hoje em dia, né? O sal com iodo, o sal sem iodo, o sal grosso, o mais refinado, todos eles são iguais. Todos eles têm o mesmo, colocou demais, ficou salgado demais, colocou de menos, fica insosso. Ele se mantém incorruptível, pois nada o altera, nem o deteriora, ou seja, ele não assimila impurezas. Quando a gente joga a água no sal, ou o sal na água, a gente faz essa experiência, o que acontece? Se for demais para aquela água, ele vai para o fundo, né? Ele decanta, mas ele se mistura em boa parte da água. Então, o sal, ele não altera a constituição dele química, não tem alteração. São aquelas moléculas e ele não se agrega a outras substâncias. Ou seja, não se transforma numa substância diferente. Ele se junta, mas não se mistura. Alguma coisa desse tipo. Pode mudar, sabe? Como fala Vinícius, o Pedro de Camargo, não sei se vocês já leram alguma coisa do Pedro, ele também tem o pseudônimo de Vinícius, né? Exatamente porque ele não podia também pôr o nome como alguns autores espirituais. Na obra Em Busca do Mestre, o sal é o condimento por excelência usado na arte culinária para temperar alimentos. Temperar é equilibrar, é harmonizar os manjares com o paladar. Da mesma forma, a nossa vida pode ser analisada neste contexto, ou seja, de estar ou não temperada, equilibrada. Então, a gente pode ter uma vida insossa, né, sem tempero nenhum, sem emoções, sem sofrimentos, sem expiações. E que graça tem, né? É melhor a gente ter os nossos desafios diários aí que a gente precisa, inclusive, fazer a nossa reforma íntima. Que por mais que seja difícil, é algo desafiador. Porque quando a gente descobre que é a gente que tem que mudar, o caminho fica mais fácil. Porque enquanto a gente nega isso e acredita que o erro está no outro, nunca se resolve. Porque o outro não vai mudar por nossa causa. Ele só vai mudar por ele mesmo. Quando não está temperada, ela se torna tediosa, as coisas ficam obscuras, sem sentido, não encontramos felicidade nas coisas do cotidiano, como estar em família e entre amigos. E esse estado de espírito, né, de não ter nada legal, a pessoa vai acumulando isso, e a gente sabe, né, que a tristeza, que não é nem tristeza, é vazio isso, pode se tornar, inclusive, uma doença mental, um transtorno mental também, uma depressão, ou mesmo a própria ansiedade, que é o oposto. Pode trocar, sabe? Não encontramos paz nem conosco, nem com o mundo. Temos, portanto, dificuldade de alcançar nossos objetivos, principalmente os de crescimento espiritual. E o que dá o sal à nossa vida? Numa só palavra temos a resposta, o Evangelho. A vivência do Evangelho conduz-nos ao autoconhecimento e à percepção do mundo que nos rodeia e das necessidades do outro. E porque se nós não tivermos o Evangelho, que é o nosso guia de reforma íntima,
Ali no próprio Sermão da Montanha, já é um guia para a melhoria de si mesmo, né? O Evangelho inteiro, todos os apóstolos, eles postam a mesma coisa, eles escrevem a mesma coisa, né? Só tem diferença, alguns, o Atos dos Apóstolos, que é a vida dos próprios apóstolos, e os feitos, as curas, e o Apocalipse. Mas os evangelhos que falam do Cristo e de toda a sua trajetória, eles são muito semelhantes, cada um com o seu jeito de escrever. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo já veio para trocar essa impressão que a gente tinha de coisa que não se entendia. E, na verdade, a gente abre o nosso conhecimento quando lê o Evangelho, né? Quando a gente abre a ermo, assim, que a gente abre para ver no dia alguma coisa que nos ajude numa situação de aflição, quando a gente abre para fazer a leitura diária, quando a gente abre para fazer o Evangelho no lar e nos trabalhos, a gente sempre vê que aquilo cai, como se caísse assim na cabeça da gente, tum, né? Ou seja, é algo que nos auxilia naquele momento e que faz sentido. Por isso que ele é o sal na nossa vida. A partir do momento que lemos e refletimos a respeito e buscamos no Evangelho a oportunidade da gente mudar, isso que precisamos de sal na nossa vida, né? Pode trocar. Que linda imagem. Esse processo permite que saiamos de nós mesmos e percebamos que a nossa presença no mundo tem um significado maior. Esse significado diz respeito também às nossas responsabilidades como seguidores do Cristo. Na mesma obra acima citada, Vinícius acrescenta: esse é o papel que compete aos discípulos do Mestre na sociedade, funcionar como elemento equilibrador, temperando todos os excessos. Equilíbrio é harmonia, e harmonia é felicidade. Então, nós, como discípulos, nós, como os trabalhadores, quando a gente aceitou, né, a tarefa que a gente tem hoje, a gente tem que ser a estrutura disso, né? Temos que nos fortalecer aonde? Em Jesus. No seu ensinamento, no seu exemplo. Então, o que a gente mais precisa para nos equilibrar é onde está aquele que deu o maior exemplo. É aquele que indicou o caminho. É difícil num mundo tão atribulado, né? Não ousa difícil. É fácil num mundo tão atribulado, está realmente muito desafiador hoje do que foi há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Só que hoje a gente pode se considerar que a gente tem um conhecimento maior. Há um amadurecimento, né? Os próprios trabalhos, os irmãos que a gente ajuda nos trabalhos, tudo isso faz a gente evoluir também e a gente amadurecer. A gente amadurece tanto o nosso conhecimento, né, como os nossos sentimentos, porque a gente se coloca na posição do quê? De alguém que está recebendo um ensinamento. Porque o relato do outro, a condição do outro, nos é conhecida. Pode ser que a gente não tenha hoje a mesma atitude que eles, mas a gente fez a mesma coisa ou pior, né? Em outras situações diferentes, porém a atitude é semelhante. Então, a gente percebe que nós caminhamos, nós conseguimos avançar, e nos dá certeza de que os irmãos também vão conseguir. E quando fala em harmonia, é quando a gente atinge na nossa alma essa tranquilidade, né? De que muitos já conseguimos. Nós que somos o sal,
nós já demos sabor à nossa própria vida espiritual. A gente não pode se basear só no que a gente vivencia hoje, nessa reencarnação somente, mas de toda a nossa trajetória como espíritos criados por Deus até hoje. É muito chão. Enquanto a gente está no corpo, a gente não tem ideia, na verdade. A gente não tem ideia de toda a nossa vida, de todo o nosso caminhar, de tudo que a gente viveu. Hora ou outra, a gente tem alguma lembrança necessária, às vezes, né, a gente saber, para a gente ter ideia do que a gente teve antes, para explicar, inclusive, muitas coisas que nós estamos trabalhando. Mas, isso não é toda hora e todo momento, né? Não é uma consciência completa, porque a gente não teria condições, mas é saber que nós somamos e multiplicamos as nossas possibilidades até hoje. Pode trocar, Sá. Aos seus discípulos, Jesus sempre apresentou essa necessidade de ser como sal, de ser invulnerável à corrupção do mundo, de manter a essência do evangelho, de ser diferencial, de ser aquele que traz algo mais. Nós também, que queremos seguir o mestre, precisamos ser esse algo mais e buscar a integridade e, por consequência, a honestidade em nossas ações. Ou seja, honestidade está diferente, lembra aquele símbolo de diferente, né, que era igual, cortado no meio? Totalmente diferente da corrupção. Porque se a gente não escolheu a corrupção, nós não estamos fazendo mal, nós não estamos vivendo na mentira, nós não estamos prejudicando o outro, nós não estamos prejudicando a nós mesmos, porque a partir do momento que você não adere ao sistema do mal, né, você não pratica o mal da forma integral, né, de manhã até de noite, não confabula, não participa, né, da corrupção do mundo, das coisas, das facilidades que o mundo te dá, mas que não é para nós, né? Como dizia Paulo, diz ainda, porque nunca é o que ele ensinou também, o que ele deixou escrito, é um dos melhores guias também, né, para o trabalhador, o aprendiz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deus nos libera todas as possibilidades, mas me convém entrar dentro da corrupção do mundo, usando o meu livre-arbítrio para isso? Isso é uma coisa que vai me trazer evolução? Não. A corrupção, né, a mentira, a gente se prejudicar o outro e sentir até, nossa, que maravilha, passei por cima do fulano, ganhei tal coisa, fiz isso, né, vendi minha alma para poder ter alguma coisa mais que eu queria, digamos assim, um objeto que você quer e você praticamente vende a sua alma para poder ter aquilo, ou seja, passa por cima de todos os princípios, passa por cima do aprendizado e diz, não, agora eu vou ser corrupto, eu vou bater, levou, vou matar, vou roubar de todo mundo. Então, a gente não vai fazer isso. A gente já fez? Deve ter feito. Porque se a gente não tivesse feito, a gente não teria hoje a experiência e a prontidão de dizer, eu não quero mais isso para mim. Pode mudar, Sá. Assim como o sal manifesta sempre as suas propriedades, o discípulo do mestre age sempre na causa do bem.
Para sermos elementos harmonizadores onde estivermos, é fundamental que passemos a vivenciar o Evangelho de Jesus. Esse deve ser o nosso roteiro para que possamos fazer-nos úteis e assim cumprirmos a nossa missão na Terra. A atuação de um produto químico, né, se ele se mistura ou se ele é usado para alguma coisa, não tem como voltar ao passado, né, e ele voltar a ser o grão, por exemplo, o sal. Se você salga a carne, se você salga o feijão, não tem como depois separar uma coisa da outra, né, tá misturado. A gente vai comer uma comida salgada e esse sal vai se incorporar no sistema orgânico, etc. Né? Não tem como depois tirar o pó, né? Voltar o grãozinho lá de sal e fazer o sal de novo. Então, assim somos nós. Se nós aderirmos à causa do bem, não dá para voltar atrás. Porque se a gente faz alguma coisa e se questiona a respeito disso, primeira coisa é a gente se sentir culpado, é a gente sentir remorso. Porque uma coisa, gente, são duas coisas que a gente tem que pensar. Uma coisa é você fazer o mal com consciência. É você chegar, arquitetar e colocar o plano em prática. Você fala assim, não, na segunda-feira da semana que vem eu vou acordar, aquela pessoa que me fez mal, eu vou revidar, mas eu vou fazer assim, assim, assado, assim, sinceramente. Pronto, você arquitetou um plano, né? Aí você está fazendo uma coisa consciente, porque você aderiu ao mal. Você quis fazer porque você estava consciente naquilo. Você sabia o que estava fazendo e você fez. Agora, se você dá uma deslizada de vez em quando, porque nós não somos perfeitos. De vez em quando você vai sentir raiva, de vez em quando você vai se sentir decepcionada, de vez em quando você vai se irritar com alguma coisa ou com alguém. De vez em quando você vai se sentir mal. De vez em quando um irmão pode nos acompanhar porque afinou o pensamento. De vez em quando é a vida, nós estamos ganhando experiência. O que não é possível mais, a gente que está aderindo à causa do bem, como aprendiz do Evangelho, como trabalhador do Cristo, é você fazer isso o tempo todo, consciente, e simplesmente utilizar o bem como uma máscara. Né? Isso pode acontecer. Pessoas que fazem de bons e por detrás está fazendo todo o mal. Essa pessoa entendeu o que é o Evangelho? Ela não usa o Evangelho para a melhoria dela. É só simplesmente como uma máscara, uma ferramenta para conseguir o que quer. Porque o que está dentro do nosso coração é muito claro para Deus. A gente pode esconder de todo mundo, mas para Deus a gente não esconde. E de uma hora para outra você também pode, né, mostrar a verdadeira face. E a própria vida acaba te levando a fazer acontecer um negócio desse. Mas quando a gente entra num estado d'alma, né, que seja algo que, digamos assim, tem hora que a gente dá uma desanimada, a gente percebe que dá uma desanimada, né, porque a gente errou e fala, nossa, errei, ai, aí fica lá com aquela sensação horrível de que errou,
que não sei o quê, nossa, não podia ter feito, não podia ter pensado, não podia... Ou seja, a gente já tem um ponto e um passo a mais, que é reconhecer o erro. Isso é de extrema importância. E há um ganho nisso, que nós já estamos procurando colocar em prática o que está lá no Evangelho. Porque quem faz o mal por si mesmo, ele não está pondo em prática. Diga. Diga, Saulo. Te levantou a mão. Foi sem querer, querendo. Então, o Evangelho de Jesus, ele é um roteiro, ele é um guia que você vai usar, ler, reler, ler, reler, refletir, leu de novo, entendi, refletiu, porque ele sempre vai estar nos dando qual que é o melhor caminho. Diga, seu Saulo. Saulo, você deve estar com um negócio, com o microfone fechado. Você levanta a mão e nada acontece. Pode trocar, Sá. Agora vamos colocar aqui a parte 2 do ensinamento. Saulo, quando você quiser perguntar, pergunta, tá bom? Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. A gente sempre fala, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é a luz do mundo, né? E na verdade, Jesus colocou isso para nós. Por que a gente é a luz do mundo? Principalmente quando a gente acha que é a maior sombra. Hoje acordei de fígado virado, né? A gente fala, hoje não estou, né? Até tinha um ditado antes, né? Hoje eu não estou, como é que é? Hoje eu não estou católica, hoje não estou... É uma coisa assim que se falava. Na verdade, a gente está numa situação, né? Um pensamento está mais caído, mais depressivo, triste, tá sem coragem, tá cansado, tem N motivos, né? Aí a gente não se acha mesmo a luz do mundo, né? Mas Jesus, ele colocou isso porque quem é a luz do mundo é aquele que quer ouvir. Já pessoas que ouviram perdoar até 70 vezes 7 e interpretaram o quê? Sumiu. Fala aí, Saulo. A sua voz é maravilhosa. Perdi aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Onde é que eu acho vocês aqui? Isso aqui é... Ah, aqui. Aqui. Ouviram o perdoar até 70 vezes 7 e interpretaram que pode errar até 70 vezes 7. É mais ou menos isso. Mas a gente pode errar. Por que não? A gente pode errar. O erro, na verdade, aquela deslizada, é diferente de fazer o mal. A gente ainda está se acostumando a essa vida de ser aprendiz do Evangelho. A gente ainda está se acostumando a uma prática que a gente não tinha antes. Antes a gente estava em outras paradas, né? Agora que a gente resolveu, nessa vida, encontrar Jesus. Isso já é um passo que muitos não conseguem dar, devido ao orgulho. A gente já está recuperando muita coisa, muito mesmo, essa porção de criação de Deus. A gente está vencendo barreiras, obstáculos. É muito ganho para uma reencarnação.
não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas do candelabro. E assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, a cidade está em cima de um monte. Todo mundo vê aquela cidade. Todo mundo vê. A lâmpada, né, o alqueire é o negócio que abafa, né? O candeeiro, quando você põe a tampinha em cima para apagar, acaba o oxigênio, ele desfaz a chama. Então é a mesma coisa. Não tem como você querer a luz e tampar ela, né? Colocar aquilo ali. Vai apagar. E quando você tira a tampinha da luz, né, do candeeiro, do candelabro e tudo mais, ela vai iluminar inteira a casa ou iluminar a região, a área que você quer que ele ilumine. A lâmpada, né, vamos traduzir para agora, né? A lâmpada, a lâmpada apagada, ela não vai trazer luminosidade. Então, se você quer enxergar, se você quer ter a luminosidade, você tem que acender, né? Então, a gente tem que brilhar mesmo. Brilhar. E como que a gente faz isso? Trazendo o evangelho. Porque quem traz o Cristo no coração já tem um brilho próprio. Já é um brilho excelso. Nosso espírito brilha. É que a gente não vê isso. A gente não vê isso no corpo físico. O espírito, ele brilha. Nossa aura fica mais brilhante, mais limpa, mais clara, maior até, né? Porque quando a gente está num processo de obsessão, um processo difícil, a nossa aura fica cheia de... Que nem tá a minha mão aqui, né? Que a gente, por causa do negócio, fica cheio de sombra e pequena, recolhida. Quando a gente expande a luz, nossa luz para fora, porque somos detentores desse poder, como nós que temos que fazer por nós mesmos, ninguém vai fazer, a nossa aura brilha. Quando a gente se enche de fé, nossa aura aumenta. Quando a gente se enche de amor, a nossa aura aumenta. Por quê? Porque a gente está expandindo a luz de onde fomos criados. A centelha, o amor de Deus, pode trocar. Sabe? Aí, essa imagem também linda, Jesus segurando um candeeiro na mão. A luz é uma palavra que tem forte simbolismo. Em seu significado literal, ela significa a fonte da energia que leva claridade à escuridão. Em nosso mundo, quando o analisamos, podemos ver, em geral, todas as coisas sobre dois aspectos, ou seja, os extremos opostos de uma dada circunstância. Assim, a luz, em seu significado físico, tem como contraponto a obscuridade, né? Então, mesmo quando se pensa em escuridão, trevas, sombras, se a luz chegar neste lugar, não vai ter mais trevas, não vai ter mais escuridão, não vai ter mais sombra. Né? Se a luz chega àquele coração difícil, né? Aquele pensamento enraizado, duro, né?
pensamento endurecido, né, que não quer aceitar o bem de forma nenhuma, o que vai acontecer? Vai amolecer. Se aceita a luz, o espírito aceitando a luz já se faz presente para ele também. E ele sai das trevas. Então, é uma questão do querer, do persistir, do não desanimar, de manter o padrão elevado, a consciência tranquila. A gente pode ter a consciência tranquila. Mas eu fiz muita coisa no passado. Não importa, já passou. Águas passadas não movem moinhos. Olha só de onde que eu tirei isso. Vai ver na minha cabeça agora. Águas passadas, ela não volta. Se a correnteza, ela vai, né? A gente vê a correnteza, ela tem um sentido. Tirando o mar, que é diferente, mas mesmo assim o mar tem um movimento, o vento que faz, né, o movimento da terra puxa e depois devolve, mas a correnteza do rio, ela tem um sentido só, tirando os redemoinhos da vida, mas assim, tanto que redemoinho tem outro nome, né, não é correnteza, ela tem um sentido. Então, é exatamente isso, passou, a água levou, assim vai. A gente é a mesma coisa, nossa vida espiritual, nossa experiência desde que a gente foi criado, tudo é uma questão de experiências e aprendizado. Mesmo os erros, mesmo o mal que fizemos, como é que a gente vai saber o que é ruim e o que é mal, se eu não tiver inscrito no meu perispírito, no meu arquivo acástico, né, na minha informação desde o começo, o que é o mal? Nós fomos criados simples e ignorantes, só que a gente veio tendo informações desencontradas, informações erradas, informações deturpadas, dependendo do ensino que nós recebemos, dependendo da tendência primitiva, dependendo de um monte de coisa, aconteceram vários erros, e que hoje passaram. Pode trocar. Por outro lado, em seu simbolismo, ela tem uma riqueza de significados. Jesus, na passagem acima, refere-se à luz para conceituar a potencialidade do espírito, e quando adquire o conhecimento e o coloca em prática, assemelha-se a uma lâmpada sobre o candelabro, ou seja, ilumina, esclarece e revela as verdades espirituais àqueles que ainda se encontram nas sombras. Esse é o propósito. Esse, a propósito, é um processo natural, o do aprendizado constante. E é exatamente isso. A aprendiz do Evangelho é aprendiz, não é o mestre do Evangelho, porque o mestre do Evangelho só tem um. Ensinou e deu exemplo, Jesus Cristo. Acima dele, Deus. Abaixo dele, muitos aprendizes. A gente permanece aprendendo sempre, nós temos bilhões de anos pela frente em que nós estamos aprendendo. Nós iluminamos o nosso caminho. A partir do momento que nós aumentamos essa luz dentro da gente, que é a nossa potencialidade, que é o aumento da nossa condição espiritual, da nossa aura, do nosso conhecimento, da nossa persistência no bem, na nossa escolha, porque é uma escolha, você escolhe fazer algo bom ou fazer algo ruim. Então, eu escolhi fazer algo bom, então eu vou fazer o bem. É uma escolha. Só que essa escolha tem muitos benefícios. Tem muito mais. Meu espírito vai ganhar a luminosidade que eu sempre quis, mas eu não sabia como fazer. E isso também, essa coisa de não saber por onde começar e não saber como fazer, também é a condição
dos irmãos que estão fora da luz, vamos dizer, né? Que a gente fala irmão da sombra, irmão disso, daquilo. Então, eles estão fora da luz. Porque eles têm essa dificuldade devido ao próprio orgulho. O orgulho obscurece as potencialidades, né? É o pai de todas as dificuldades. O orgulho faz com que a gente se ache, né? Totalmente acima até de Deus. Pode trocar, Sá. À medida que o ser avança em sua jornada evolutiva, vai naturalmente buscando a luz do esclarecimento e da razão. Como diz Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 4, acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora do tempo não produz. E é uma verdade. Uma criança, no ensino fundamental, ela não vai ter condições de fazer um trabalho, um TCC, por exemplo, que a gente apresenta na faculdade. Nenhuma tese de mestrado, nenhuma tese de doutorado. Tem criança hoje, devido a estar dentro do espectro e ter altas habilidades, elas conseguem fazer coisas que os adultos falam, nossa, essa criança toca piano verdadeiramente como fulano, como os grandes pianistas, sabe, de peças de orquestra, como qualquer regente por aí. Outro dia eu vi um vídeo de um menino que estava regendo uma peça de Beethoven. Está dentro do espectro autista, e eu entendo isso hoje como uma alta habilidade do espírito, e também dentro do espectro e dentro da ciência dos homens, é um hiperfoco. Então, a criança é hiperfocada numa coisa, ela vai aprender tudo daquilo. Só que o espírito já vem com essa predisposição. Esse lado espiritual, obviamente, os que são da parte material não perceberam. Só que isso é extremamente presente. Então, aí as pessoas chamam a criança de superdotada. Superdotado não existe. É a condição espiritual, nasce dentro do espectro autista, porque tem algumas diferenças, tem algumas características que pode precisar de ajuda, algumas habilidades que precisam de ajuda para desenvolvimento, porém ela vai se destacar em alguma coisa, salvo que não tenha algum problema no aprendizado, na parte cognitiva. Mas, na parte geral, uma criança pequena não vai fazer algo, né? Pega o Miguelito, a inteligência dele salta pelos olhinhos e pelos poros dele. Só que o Miguel, ele não vai conseguir tomar uma decisão de um adulto. Voltei? Eu tinha caído? Vocês sumiram. Caiu, voltou. Então tá. Obrigado. Então, assim, não dá para saltar na própria evolução. A mesma criança tendo uma alta habilidade, ela é uma criança, em todos os outros aspectos. A criança pode tocar um piano maravilhosamente sem nunca ter tido uma aula de piano. Quem toca ali? É o espírito dela. Né?
E ela pode continuar tocando, porque ela vai fazer tanto aquilo e ela vai ficar especialista no negócio. Mas as outras coisas ela precisa aprender. Então, são coisas, né, que são mostradas para a gente parar para pensar. Nós também temos essa condição. Né, não de tocar piano, eu não ia conseguir. Mas a gente tem essa condição porque nós temos essa luz que nos dá a capacidade e a evolução. Pode trocar, sabe? Eu tenho um monte pela frente aí. Não obstante seja um processo natural, não podemos esquecer que o espírito usa o seu livre-arbítrio para fazer suas escolhas, podendo elas serem sábias e então conduzirem a bons resultados, ou ao contrário, se for sem discernimento e sem uso do bom senso, levar ao sofrimento. Desta forma, sempre depende de nós a busca do conhecimento e a iniciativa de acelerar o nosso crescimento espiritual. Então, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Minha avó falava isso. A gente, na hora de fazer qualquer coisa, a gente tem que parar para pensar. O que mais acontece com o ser humano, na pressa que ele tem, é ser impulsivo. É não refletir na hora de tomar uma decisão. Eu sou extremamente impulsiva. E a minha impulsividade, ela acaba, algumas coisas eu acabo fazendo e depois é que eu presto atenção. Puxa vida, eu me adiantei e eu deveria ter, pelo menos, pensado antes. Né? Mas a gente pode cometer algo e depois repensar. Ou desfazer, por que não? Pode trocar, sabe? Nessa preciosa passagem do Evangelho que ora analisamos, o mestre ensina que não devemos colocar a lâmpada debaixo do alqueire. É importante lembrar aqui que em várias outras traduções da Bíblia, a palavra utilizada para lâmpada é candeia. Qual o significado desse trecho? Pode trocar, Sá. Vou dar uma acelerada aqui para poder... Aqui a palavra alqueire não é a nossa unidade de medida de superfície agrária, mas antiga vasilha de metal para medir produtos secos, trigo, arroz, etc. Assim temos, em outras palavras, que a lâmpada não foi feita para ser colocada embaixo de uma vasilha fechada, mas para ser colocada bem no alto, onde possa iluminar, clarear, revelar o ambiente para que todos possam vê-la. Então, somos nós aí, essa lâmpada, somos nós essa chama. E essa chama, ela tem que brilhar. Ela tem que ser vista, né? Ela tem que ser mostrada e nós somos os aprendizes que vão passar para aqueles que não sabem aqui. Não precisa nem da palestra, essas coisas. Não estou falando para vocês forçarem algo que vocês não se sintam à vontade. Mas a gente pode mostrar que é o mais eficiente do que falar, né? É fazer. Quando a gente faz alguma coisa, é porque a gente já aprendeu como se faz isso. Qual o exemplo de Jesus? O tempo inteiro. Ele amou. Ele amou de uma forma que a gente está aprendendo a fazer. E é isso. Pode trocar, Salete. O Evangelho é, pois, a luz que ilumina o mundo. Os ensinamentos de Jesus trazem a revelação das verdades espirituais, extinguindo as trevas decorrentes da ignorância e do egoísmo, e permite o avanço da humanidade. Essa luz significa ainda a ação do ser que despertou para a verdade, e na sua vivência passa a brilhar, beneficiando a si e aos seus semelhantes. Né? Então, o exemplo, os ensinamentos, é a luz que a gente precisa para acender a nossa, para dar combustível para a nossa, né? Para dar força para a nossa luz, para ela brilhar mais ainda. E é o que nos fortalece, é o que nos dá o caminho a seguir, que nos traz o conhecimento.
É só o evangelho que a gente pode ler? Não, as obras espíritas estão aí para nos auxiliar a aprender. Os livros que nós lemos nos cursos, teve trecho que até hoje eu não aprendi direito, eu preciso ler de novo. E assim, a gente precisa ir sempre insistindo na nossa condição mental, na nossa condição de aprendiz do evangelho, a não deixar os nossos pensamentos muito livres. Ocupar a mente é o mais essencial, e ocupar com coisas boas. Pode trocar, sabe? Esse brilhar implica também em propagar a mensagem cristã para toda a humanidade. Jesus, com esse fim, convidou todos os seus discípulos a divulgarem a mensagem evangélica a todos os povos, para que levassem a luz através de seu brilho próprio, de forma incondicional, e a quem os escutasse. Os discípulos, eles tinham essa tarefa, essa missão foi dada pelo Cristo. Né? Então, os apóstolos saíram, cada um para um canto, e foram criando as igrejas conforme nós hoje somos. As igrejas eram nada mais, nada menos que os centros espíritas. Lá existiam as curas, lá existia a desobsessão e também a alimentação para aqueles que tinham fome. E, além de tudo isso, a parte mediúnica, né, os trabalhos mediúnicos, as mensagens da espiritualidade, ainda tinha, né, a leitura das escrituras, e essas escrituras eles liam e reliam e fazia a preleção, né, fazia a apresentação daquilo entre os que estavam presentes. Muitas igrejas foram criadas em casas de família, famílias cristãs, que ofereciam o espaço, e ali eram feitos todos os trabalhos, e, consequentemente, isso foi expandindo com o tempo. Né? Depois a gente já conhece mais ou menos a história da igreja, da criação da igreja católica, e aí foi que eles foram tomando conta dos espaços que foram criados, né, que a gente sabe que é a informação que tem nas cartas de Paulo, os povos, as comunidades, né, Coríntios, Tessalonicenses e etc. Pode trocar, Sá. Meditando sobre isso, notamos que em muitas épocas e ainda hoje, muitas vezes a luz foi ocultada. Como isso ocorre? Analisando a questão, podemos identificar várias situações que implicam em ocultar a luz. Vejamos algumas. O egoísmo, que é a principal chaga da humanidade, conduz o ser a ignorar seu semelhante. Quando a gente ignora uma pessoa, quando a gente ignora o sofrimento de uma pessoa, quando a gente simplesmente despreza o outro, isso realmente não é ter a luz, né? Então, o egoísmo, ele acaba fazendo com que o espírito, ele não consiga evoluir, ele não saia desse local e ele possa, né, a evolução, ela é uma espiral. Então, a gente conhece a espiral, né, a molinha, que ela vai dando volta e ela vai subindo, né? Ou a pessoa egoísta, ela fica no mesmo lugar, rodando no mesmo lugar, rodando no mesmo lugar, rodando no mesmo lugar, ou seja, estagnada. Porque ela não tem outro sentimento a não ser o egoísmo e alguns outros que vêm junto. Algum irmãozinho, né, que vem junto. Pode se trocar. A dominação política que leva um pequeno grupo a esconder conhecimento da maioria para poder subjugá-la. Essa prática está em todas as situações da humanidade. A necessidade de dominar. A necessidade, a ganância
o poder exacerbado. Então, pessoas que dentro né, espíritos encarnados e desencarnados, porque essa dominação política, ela é conduzida pelos irmãos que não querem a luz, acaba o quê? Dirigindo as pessoas para que elas se tornem sempre ignorantes. E nessa ignorância, elas não lutem, não brilhem, não evoluam. A imposição de crença religiosa que estabelece uma verdade como absoluta a todos os fiéis e que os impede de exercer a fé raciocinada. Nós temos aí história, né? Senta que lá vem história. A gente tem muitos séculos de total escuridão sob esse domínio de uma crença que esconde a verdadeira boa nova, né? O que Jesus realmente, porque precisou os espíritos solicitassem ao Kardec, ou seja, os próprios fenômenos de vida espiritual, trouxe ao Kardec essa necessidade, quando ele já estava encarnado, óbvio, porque a gente sabe que foi uma missão pré-definida antes, mas a pleiade de espíritos ligados ao Cristo, para passarem informação, para que fosse codificada, para que trouxesse a verdade mesmo, porque o que até o momento vinha até nós era os dogmas, a restrição, o cabresto, né? Então a gente vivia e acreditava naquilo que dizia. Povos antigos, chegasse um e gritasse, a terra é quadrada, todo mundo acreditava. Que não vai ali além do mar, que você vai cair num abismo, todo mundo acreditava. Óbvio que depois, com a evolução e com a ciência, isso acabou. Mas aqueles que pensaram diferentes e que queriam mostrar à humanidade, ao povo com que eles viviam, essa verdade, a gente sabe que eles foram sacrificados. Porque aqueles que já sabiam disso, não queriam que ninguém soubesse, né? A ignorância, quando o ser tem acesso à verdade, mas por não ter maturidade, não compreende o seu real significado e alcance. Então, o espírito, quando ele reencarna, né, essa ausência de maturidade, né, a pessoa imatura, ela não compreende o total, o excesso, toda a grandiosidade. E ela não se dá tempo, não dá tempo ao tempo, e nem dá esse tempo a si mesma, de persistir nos estudos. Então, ela mantém a ignorância, ela não compreende, e mesmo assim, acontece de que ela não sabe a informação toda, e ela passa para frente aquilo que está truncado. Acontece muito com a gente que é espírita. Todo mundo acha que o espírita é aquele que faz, não desmerecendo os irmãos das outras denominações, mas que a gente faz feitiços, né? E ainda existem os termos, né, os adjetivos que são dados, como macumbeiro, etc. e tal, ou seja, até diminuindo o outro, né? Então, aquele que tem ignorância, normalmente, ele quer ser o sabe-tudo. Ele quer ser aquele que domina a verdade. Não tem humildade de dizer, eu não sei, você me ensina. O que é isso? As pessoas não perguntam. Como que eu faço isso? Prefere ficar na ignorância e não conhecer. Pode trocar, Sá.
Emmanuel, na obra Fonte Viva, lição 8.1, ensina: atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível, sem o sacrifício da energia ou do óleo não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso à vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Então, você pode perder uma reencarnação inteira se você persistir nesses 3 aí: egoísmo, vaidade e alimentação. Então, a gente se limita a expandir conhecimento, não tem humildade para questionar ou ir atrás desses questionamentos e respostas, e permanece sempre no mesmo erro, acreditando saber tudo. E ninguém sabe tudo. Você pode ter um conhecimento sobre determinadas coisas, porém, não tem conhecimento sobre tudo, né? Esse conhecimento pertence a Deus. Então, nós temos que ir atrás, né, desse conhecimento. Botar óleo na nossa candeia. Aumentar a nossa luz. Pode trocar, sabe? Tem o mesmo significado a imagem da cidade situada sobre um monte que não pode ser escondida. Uma cidade, pela sua dimensão e pela movimentação, não pode, obviamente, permanecer oculta, pois é totalmente visível, especialmente por estar nas alturas de um monte. Pode trocar, tá? A gente já falou sobre isso. Assim também podemos representar o Evangelho de Jesus, que, pelos seus valores morais elevados, representa uma luz grandiosa e resplandecente que dividiu a história e transformou a humanidade. A revelação de Jesus, a sua mensagem de amor, abriu caminhos para o advento da doutrina espírita, a terceira revelação, que nos traz esclarecimentos e o estabelecimento da doutrina do Cristo. Então, tudo veio nas datas necessárias e nas datas próprias, né? Tivemos que passar um grande aperto no 1000 anos de escuridão, para depois vir a luz. E quem escolheu esse caminho? Nós. Tudo podia ter sido simples se a gente, naquela época, tivesse optado por Jesus. Só que a ignorância predominava. E o mal, ele estava ali. Né? Ele estava por ali. A ignorância não do conhecimento. Muitos tinham conhecimento, grandiosos, né? Muitos também eram cientistas que estavam na espiritualidade, na erraticidade, na parte sem luz, e que a gente hoje conhece, né? Sabe que eles sempre existiram, e eles não gostavam da luz e ainda estenderam a escuridão para todos que estavam envolvidos, estavam encarnados ou desencarnados na época. Então, todo mundo vai ser dado de acordo com o que fez e que deixou de fazer. Pode trocar. Em síntese, encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 7, o Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. E é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. E é fato isso que muitas coisas estão sendo reveladas hoje e que nós temos conhecimento, estamos tendo a experiência e o conhecimento, e a gente não sabia antes. Porque
fatalmente a gente precisa saber. E a gente só sabe das coisas no momento certo. Se souber antes, é muito complicado porque não compreende. E aí não é dada a atenção necessária. Pode trocar, Sá. Acho que acabou, né? A imagem linda de Jesus. E adeus. Agora é a Dona Salete. Vixe Maria. Gil, a parte B também é grande. Então não dá para a gente dar ela agora. Senão ou eu vou correr muito, ou vai, como é que fala? Ou vai atrasar muito a aula. A semana que vem eu dou a parte B. Tá saindo minha voz, gente? Tá bom. Então, beleza. Tá. E aí, ficou dúvida, povo? Eu acho engraçado, né? Ninguém tem dúvida, meu. A gente deve explicar muito bem, porque eles entendem tudo, ou então eles não entendem nada e deixa quieto, entendeu? Vocês explicam bem, vocês têm qualidade, vocês têm que entender isso. A primeira opção. Aí todo mundo joga confete. Paulinha, você que falou agora? Não, foi a Vani. Foi a Vani? Ah, foi a Foi. Vani. E cadê Paulinha? Paulinha. E a Paulinha fugiu, gente. Paulinha fugiu, Paulinha? Mas ela tá logada. Tá. Ela deve ter ido fazer uma volta e já volta. Se ausentou um pouquinho do computador. Isso. Bom, ninguém ficou com dúvida mesmo? Então, deixa eu passar o questionário. É, né? Ó, eu coloquei no Evangelho as bem-aventuranças. E tem uma parte que, no filme, né? Eu vou postar para vocês. O Jesus explica o sal da terra, tá? Que o Mateus pergunta por que é o sal da terra, e Jesus explica. Eu vou postar no grupo para vocês. Mas eu coloquei uma parte das bem-aventuranças também, tá? O sal da terra está nas bem-aventuranças. Está no sermão das bem-aventuranças. Ok? Nenhuma pergunta a mais? Meu Deus, nenhum comentário? Eu vou passar questionário. A gente vai fazer uma prova. Eu mandei por escrito durante um comentário, durante a... Já temos a prova. Da Mary. Temos a prova. Mas é sério, quando eu fiz o Aprendizes, a gente tinha questionário, eram 3 perguntas de cada parte, da parte A e parte B, e ainda tinha um questionário, ou, na verdade, um resumo do assunto falado sobre reforma íntima. A gente seguia um livro verde, que eu não sei de quem é mais, sobre reforma, esse é o título, Reforma Íntima. E ali o general, que era general mesmo, o professor, né? O bicho era duro daquela. Ele chegava como um general, ele dava a aula dele como general, e ainda a gente tinha que bater a continência, porque nossa, não tinha caiu um cisco naquela aula. Eu só não vou fazer isso com vocês, porque eu sei que vocês estão entendendo, porque vocês perguntam, tá? Mas só por isso que eu não vou fazer. Porque a nossa letra tem um pouquinho de general. Pois é. Bom, é para chamar o Miguel para escolher quem vai fazer a oração ou não?
Tem ira. A ira já até se encolheu ali, ó. Ele sempre escolhe a ira e a Cidinha. Mas quem vai fazer a oração hoje? Vamos lá. Posso fazer? Por favor. E como está sua mãe, Saulo? Olha, ela me pediu para comprar mocotó, que ela queria comer mocotó hoje. Eu comprei, passei lá, vi ela. Só que aí minha irmã foi fazer o mocotó e eu vim embora para casa para poder estar presente aqui nessa aula maravilhosa. Mas ela está ainda bem debilitada, tem comido pouco. Eu percebi que ela está um pouco mais falante, mas tudo é devagar. Eu confio em Deus e ela vai se restabelecer, vai recuperar. Mas a gente sabe que é devagar. É verdade. Mas é o mais importante. O bom, Saulo, é que ela tem fé. Sim. Né? Ainda a Iraildes, a irmã comentou ontem da sua mãe. Ela tem fé, né? E ela acredita no tratamento que é feito na casa. E isso ajuda muito também. Porque tudo que a gente faz com ela, ela absorve. Ela não repele o tratamento. Não, então, ela acredita no tratamento da casa. E isso é a segunda parte muito boa disso tudo. A novidade é que... tudo que a gente pede para ela fazer, ela faz. Diz que meu irmão apareceu lá hoje, meio embriagado, mas apareceu. Então, já é um ganho. Já está no lucro. É um simples detalhe, né? Eu acho que foi o que deu coragem para ele ir até lá. Ele tomou pode ser. Ele falou, agora eu vou. Agora eu estou forte. Mas Deus ajude ele. Comentei com a minha irmã para a gente não ficar falando dos outros irmãos na presença dela, para não causar mais comoção. O que foi dito pelo mentor ontem, quando a Iraildes falou lá, que não era para estar falando, eu comentei isso com a minha irmã, com o meu cunhado, e tudo certo, vamos fazer a nossa parte. Melhor. É melhor. Vamos à oração. A não ser que ela comente alguma coisa. Se ela comentar alguma coisa, você dá aquela passada de pano, pede para ela não ficar triste com isso, e pronto. Quando ela comenta, que eu percebo que ela está para baixo, eu pego na mão dela e falo, mãe, vamos fazer uma oração. Aí a gente faz de oração ali, ela se emociona e já fala de Deus, já muda um pouco a vibração, é muito bom. É isso mesmo. É o que eu te falei, ela faz tudo o que a gente pede. E ela está com fé. Então, isso que é importante. Quando o assistido ele tem fé em Deus e tem fé no tratamento que ele está recebendo, isso ajuda muito, porque isso mantém ele ativo. Ajuda-te, o céu te ajudará. Exato. Com certeza. Pode ir lá, Saulo, vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai, o nosso mestre amado Jesus, a Nossa Senhora e a toda a espiritualidade maior, que permitiram esse nosso encontro, mesmo que virtual, mas com o tema principal, que é o amor, que é Jesus, que é Deus. Olha que maravilhoso. Então a gente só agradece, Pai, por esse momento. São poucos minutos em que a gente está aqui com o pensamento ligado a toda a obra que Jesus nos trouxe, tentando aprender, tentando entender. Às vezes a gente brinca um pouco para descontrair, mas o foco principal é aprender. Como Allan Kardec nos disse em suas escrituras espíritas, instruir-vos. E a gente tem tentado, tem buscado, porque Jesus falou muita coisa. E tudo que ele falou, ele deu exemplo na prática, ele amou o tempo inteiro, ele perdoou. E a gente precisa entender tudo isso para poder também saber amar, saber perdoar, saber estender a mão ao nosso próximo. E essa aula é maravilhosa, porque fala de tudo isso, fala da evolução de cada um. Nós não estamos, cada um numa marcha, cada um correndo uma corrida, a gente está numa marcha só, e a marcha é para Jesus, é caminhar na direção dele, entender tudo o que ele quer. Então, vamos agradecer a Deus por isso, por estarmos aqui conectados, vendo uns aos outros, sabendo que nossos irmãos estão bem. Tem outros que não tiveram a oportunidade de se conectar hoje, mas eu tenho certeza que o amor de Deus
está com todos eles, está na casa deles, porque quando eu ligo a minha câmera aqui, a Gil na casa dela, a Salete, a Vani, a Zuleide, a gente permite que o evangelho entre em nossa casa. Estamos falando de Deus, de Cristo. A gente abre o nosso coração para ele colocar mais uma gotinha aqui dentro, no nosso cérebro, para a gente assimilar esse ensinamento. Então, Pai, desde agora agradecemos ao Senhor e que esse curso se perpetue por muitos e muitos tempos, que essa turma venha aumentar e que a gente possa enriquecer o nosso vocabulário para levar esse conhecimento a mais e mais pessoas. O Senhor é maravilhoso. Obrigado por tanto amor e luz que o Senhor nos trouxe. Obrigado pela disposição de minhas irmãs de estarem ministrando essas aulas e pelos meus outros irmãos que virem assistir. A gente se propõe a aprender para que um dia, com um pouquinho de entendimento, também poder ensinar. Eu agradeço a espiritualidade maior, aos mentores, que também estão ao nosso lado, nos orientando, nos incluindo, nos protegendo, nos iluminando. E vamos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou, para que a gente leve essa luz, esse amor em nosso coração até a semana que vem, quando a gente voltar a se reencontrar, para reviver tudo isso, para falar um pouco mais do que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vocês me perdoem de eu ter me estendido um pouco mais, que eu falo muito mesmo e tenho que me controlar e um pouco mais. É por isso que eu adoro quando você faz as orações. Eu falo demais. Nada. Não, você fala tudo que vem do coração, cara. Só o que você fala já é uma prece, Saulo. Eita, eu vou ficar emocionado. Muito obrigado aí pela rasgação de seda, mas eu desejo a vocês todos uma boa noite, uma boa semana e a gente se vê aí na casa, trabalhando junto. Tá bem? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Amanhã reunião de psicografia, hein? Eu e a Vânia em casa. Tchau, gente. A Paulinha acho que não vai sair, viu? Saiu. Avisa o Wagner que ele pode parar a gravação, o que tem que fazer, Débora? Miguel, para de graça, isso é feio. Eu posso sair, Débora? Estou saindo, pode? Pode. Oh, tá bom.